Oi, gente, olha eu aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra do Senhor com vocês. E vamos mais uma vez falar sobre uma mulher da série Mulheres da Bíblia. É tão interessante quando nós começamos a estudar a fundo a vida de cada uma dessas mulheres, nós começamos a perceber que essas mulheres eram mulheres tão comuns como nós. Tinham muitas lutas, tinham dificuldades a serem vencidas, tinham as suas limitações, tinham seus dons e talentos, mulheres as quais Deus usou para hoje nós estarmos aqui falando delas. E hoje nós vamos falar sobre Dorcas. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu peço ao Senhor, Deus, me dá, Senhor Deus, mais compreensão, mais entendimento, como Dorcas teve, como essa mulher teve. Me ensina a ser parecida com Dorcas. Não quero ser ela, mas quero ser parecida a ela, porque nós sabemos que Deus tem aí uma identidade de filha amada dele para cada uma de nós. E algo que nós entendemos é que Deus também tem uma unicidade em cada um de nós. Ele me chamou para algo específico, ele te chamou para algo específico, e a maravilha da vida cristã, a maravilha do evangelho é isso. Cada um exercendo a sua função, cada um vivendo aí os seus dons, os seus talentos, desenvolvendo para servir as pessoas, para servir a outros. E é o que nós vamos ver aqui com essa mulher que muito nos ensina. Vamos lá então, Atos 9, do 36 ao 42 diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia! Esse texto traz aí para nós grandes ensinamentos. Mas eu quero aqui trazer para vocês 3 ensinamentos que esse texto me traz. O primeiro é ser serva. O texto já começa dizendo que Dorcas era discípula. Um discípulo de Jesus, onde ele chega, ele marca aquele lugar positivamente. Um discípulo genuíno, ele já entendeu que tudo que Deus deu a ele não foi simplesmente para ele. Não foi simplesmente para ele dizer que tem, nem sozinho usufruir daquilo que ele tem. Mas sim pega tudo isso e volta em resposta ao Senhor, servindo as pessoas. Dorcas, tudo que tinha de dons e talentos, entendendo que Deus que deu a ela voltou isso em serviço às pessoas. E é para isso que o Senhor nos dá dons e talentos. É para isso que o Senhor nos equipa, é para isso que Ele nos capacita, para servirmos as pessoas. Se você pega os textos sobre dons, você vai também ler que os dons são para edificação do corpo, os dons são para equipar os santos, é o que a Bíblia diz. Aqui ela costurava roupa para as viúvas, ela dava esmolas, ela era uma mulher generosa, ela servia, ela fazia a diferença na comunidade onde ela estava inserida, na sociedade onde ela estava inserida. Ela fazia a diferença. Isso é tão interessante nós pararmos para pensar. Qual é a diferença que nós estamos fazendo no lugar onde Deus nos colocou? Então, vamos refletir sobre: sou discípulo? Se eu sou discípula de Jesus, eu vou servir. Eu vou compreender as minhas habilidades, eu vou compreender quais os dons que Deus me deu e eu vou retribuir isso ao Senhor servindo as pessoas, que é para isso que Ele nos deu.
A segunda coisa que eu aprendo com essa passagem: os discípulos, quando vê que ela adoeceu, morreu, eles preparam o corpo e colocam num andar da casa, num andar superior da casa. E eles tomam uma atitude. Eles ouvem falar que Pedro estava no lugar próximo onde eles estavam em Jope, que Jope era um porto, né? Onde chegavam ali os navios, e Pedro estava em Lida, que era próximo a Jope. Eles ouvem falar que Pedro estava lá, e eles pedem 2 homens que vá até Pedro e levem uma mensagem a Pedro. E olha a mensagem: não se demore em vir até nós. Esses discípulos que ali estavam, que rodeavam essa mulher, que conheciam essa mulher, esses discípulos foram buscar ajuda em quem realmente poderia ajudar. Nós precisamos aprender com esses discípulos. Eles procuraram ajuda em quem poderia ajudar. Muitas vezes nós queremos agir 8 ou 80. Ou eu procuro ajuda demais, ou eu não procuro ajuda. E o que é procurar ajuda demais? Ouvir muitas vozes. Aqui, esses homens entenderam: Pedro vai resolver esse problema, Pedro vai nos ajudar. E eles vão diretamente a Pedro. Eles não ficam num canto e outro. Eles, opa, Pedro está pertinho aqui, vamos até Pedro. Eles buscam ajuda onde eles sabem que vão encontrar. Eles ouvem uma voz apenas. Muitas vezes ouvimos muitas vozes e não sabemos nem qual direção tomar, porque cada voz vai te direcionar para um lugar diferente. Se essas vozes não estiverem centralizadas em Deus, cada uma vai te direcionar a um lugar diferente, a uma decisão diferente. Nós precisamos aprender com esses discípulos. E também quando nós não procuramos ajuda nenhuma. Isso também é ruim. Temos um problema, estamos sofrendo calados e não temos coragem de pedir ajuda, não temos coragem de chamar Pedro, chamar alguém que vá nos ajudar, para a gente compartilhar com essa pessoa. Primeiro que a terapia do falar é uma das melhores terapias. Quando nós falamos, nós jogamos para fora, nós externamos aquilo que está nos matando por dentro. Mas nós precisamos saber a quem nós estamos falando. Quem vai nos ajudar? Se eu falar, vai me entender? E outra, saber como falar também. Né? Porque às vezes nós queremos ser compreendidos sem nem nós mesmos estarmos nos compreendendo. Então nós precisamos ter esse entendimento. Não posso ser 8, não posso ser 80, não posso procurar ajuda em todos os lugares e também não posso deixar de procurar. A primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a direção do Senhor, a quem eu devo procurar. Procure o seu pastor. Irei até o meu pastor e lá eu vou receber uma resposta do Senhor. Procure sua amiga. Eu irei até a minha amiga e lá eu vou receber uma resposta do Senhor. Já vai crendo que você vai receber a resposta do Senhor. Cuidado ao ouvir muitas vozes. A terceira coisa que eu aprendo com essa mulher aqui é que essa mulher, Dorcas, ela era uma mulher agradável. Esse ensinamento aqui, ele é essencial para nós mulheres. Dorcas era uma mulher agradável àquela comunidade. Ela era uma mulher que fazia diferença na sociedade em que Deus inseriu ela. E se você observar bem, a morte de Dorcas foi com um propósito. Quando Pedro ressuscita Dorcas, muitos creem no Senhor. É uma mulher que tanto em vida quanto em morte, Deus foi glorificado através da vida dela. É uma mulher que em vida faz muita diferença, morre, ressuscita, na sua ressurreição faz também muita diferença na comunidade onde está. Ali o texto diz que muitos creram no Senhor quando ela foi ressuscitada. E olha que interessante, nós precisamos pensar sobre as nossas ações. Precisamos pensar, eu estou sendo uma pessoa agradável? Eu estou sendo uma pessoa que as pessoas querem estar comigo? Uma pessoa que as pessoas desejam estar no ambiente onde eu estou? Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Essa mulher fez diferença em toda a sua jornada. E a presença dela era sentida. E a ausência dela
também foi muito sentida. É como se aquele povo olhasse e falasse assim: nós não podemos viver sem Dorcas. Você pode pensar, mas é porque ela servia, é porque ela costurava para as pessoas, é porque ela dava esmolas. Ainda assim ela fez diferença. Não é para isso que nós recebemos dons e talentos? Para fazer a diferença onde Deus nos colocar? Ainda assim, essa mulher fez grande diferença. Eu gosto de pensar muito sobre o sal. Olha que interessante, o sal, quando está na comida, a presença dele é notada, não é vista. Nós não vimos o sal na comida, mas nós conseguimos sentir. Nós sentimos que o sal está presente ali. Esse é o nosso papel. Muitas vezes nem sermos vistos, mas somos notados pelo sabor. Quando o sal não está na comida, a sua ausência é sentida. Nós sentimos falta do sal quando ele não está na comida. E é isso que a palavra está dizendo. Vocês são o sal da terra. E nós precisamos pensar sobre isso, refletir sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa conduta, sobre o nosso temperamento. Precisamos refletir sobre o domínio do Espírito Santo sobre nós. Quem está dominando, minha carne ou o Espírito Santo de Deus? Nós precisamos ser o tipo de pessoas que quando nós chegamos nos lugares, a nossa presença, ela é notada. Podemos até não ser vistos, mas as pessoas sentem que nós estamos ali, de forma agradável. Também precisamos ser o tipo de pessoa que quando não estamos nos lugares, a nossa ausência é sentida. As pessoas precisam pensar: poxa, fulano está fazendo falta aqui. Nossa, cadê fulano? Não estou vendo fulano. As pessoas precisam olhar para nós e sentir isso. O sal, ele tem esse poder. O sal faz essa diferença. Dorcas fez essa diferença na comunidade onde Deus a colocou. Seja sal onde Deus te colocou. Não fique esperando ir para um lugar onde você quer ir. Esteja naquele lugar de corpo, alma e espírito. Eu vou fazer a diferença aqui, onde eu estou. Deus me colocou aqui. Então eu preciso fazer a diferença aqui. Seja sal. Foi assim que Dorcas agiu. Ela foi agradável, ela foi uma pessoa que as pessoas não podiam viver sem ela. É tão lindo quando Pedro chega, as mulheres com as roupas que Dorcas fez, muito comovida, pranteando, chorando, mostra para Pedro, como se dissesse assim: por favor, traz ela de volta. Essa mulher, ela faz muitas coisas, né? Então assim, olha que lindo. Uma mulher que fez toda a diferença na sociedade onde Deus a colocou, na comunidade onde Deus a plantou. E até na morte e ressurreição dela, muitos crerão no Senhor. Gente, essa é a razão da nossa existência. Precisamos viver e declarar, proclamar o Evangelho de Jesus com as nossas palavras e com as nossas ações, para que muitos creiam no Senhor. O muitos não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. O acrescentar é com o Senhor. Ele vai enviar. Ele vai cuidar dessa parte. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Que é como Dorcas fez. Serviu. Usou as suas habilidades ali e serviu aquele povo. Ajudou aquelas pessoas. Ajudou a sua comunidade. Nós precisamos aprender com esse texto. Essas 3 coisas. Você pode ler esse texto e tirar muitos outros aprendizados. Aqui eu quero me ater só a esses 3 pontos. O primeiro, ser serva. Eu preciso ser serva. Eu preciso pegar todas as minhas habilidades, aquilo que Deus me deu. Por mais que eu ache que isso não tem tanta importância, por mais que eu ache que isso... mas o que é tão simples o que eu sei fazer... Pega isso e entrega em resposta ao Senhor, servindo a outras pessoas. E Deus vai te honrar. A segunda coisa que nós aprendemos, procurar ajuda em quem realmente pode nos ajudar. Buscar a ajuda de quem realmente tem o poder para nos ajudar. E a terceira coisa que nós aprendemos é ser uma pessoa agradável. Quando nós estamos num lugar, precisamos ser notados de forma agradável. E quando nós não estamos no lugar, a nossa ausência precisa ser sentida de forma agradável. Amém, gente?
Deus abençoe vocês, possamos aprender aquilo que Deus quer de nós como mulheres, num mundo tão caótico, num mundo tão corrupto, onde nós temos visto tantas mulheres sofrendo tantas coisas, e nós precisamos aprender com essas mulheres da Bíblia. Nós precisamos aprender a sermos mulheres discípulas de Jesus. Precisamos ser filhas amadas de Jesus e fazer jus ao nome. Deus abençoe vocês, muito obrigada até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas aí recebam a mensagem do Senhor. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você receber aí cada vídeo que tenho postado e que Deus te abençoe ricamente.